Bem-vindas, bem-vindos para o Mosaico do Negacionismo. Dessa vez a gente trouxe uma escritora e jornalista, Yara Lemos. Ela vai conversar com a gente sobre negacionismo e informação. Ela vai trazer aspectos da vida dela, profissionais, ela vai contar e conversar com a gente sobre o que ela pensa, o que ela já viveu e o que ela vê sobre essa questão, negacionismo e informação. Yara, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer imenso, Adriana, Marcos, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui com vocês participando desse projeto incrível que é o Mosaico do Negacionismo. Um prazer imenso, obrigada pela oportunidade. Como você narrou inicialmente, não é, Adriana? Eu sou jornalista e eu acho que esse negacionismo já começa pelo termo jornalista, muito importante, jornalista de formação, porque nós estudamos para trabalhar com a informação, com a comunicação. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no início dos anos 2000 ainda, e fiz especialização em História Política do Brasil, pela Universidade Federal de Santa Maria também. Política sempre foi minha grande paixão desde criança. Lembro do meu pai me levando para reuniões partidárias, porque meu pai sempre foi muito participativo disso tudo, então eu desde pequena acompanhava essas reuniões partidárias. Na época era PDT, depois meu pai migrou um pouquinho para o PMDB, na época era MDB e agora voltou a MDB, não é? Então, eu tenho essa lembrança de infância de participação política, e isso me levou para grêmios estudantis, a atuação em política estudantil, e eu sempre soube que eu queria trabalhar com política. Eu não sabia exatamente qual seria o caminho da política que eu iria tomar. Uma política mais voltada para direitos humanos, algo que pensasse mais na população. Sempre foi isso que eu quis fazer e poder atuar. E dentro disso eu me profissionalizei, eu vim fazer faculdade de jornalismo, comecei desde muito cedo ainda na faculdade como trainee, tive a oportunidade de participar de um programa de trainee do grupo RBS, que é afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e de lá minha carreira alavancou. Eu fiquei 10 anos no Grupo RBS, entre o jornal impresso, entre algumas participações em rádio, mas mais entre jornal impresso e televisão. De lá eu vim para a Rede Globo. Da Rede Globo eu fui atuar em campanhas políticas mesmo, conhecer a campanha política na raiz, que era algo que eu sentia que eu precisava na minha formação profissional, porque é diferente o jornalista estar cobrindo política e o jornalista estar dentro da política. Você precisa saber como que a informação necessita chegar para as pessoas do outro lado, não apenas o que as pessoas querem saber. E esse vínculo dentro da campanha política, para mim, foi extremamente interessante e complementar na minha formação, porque eu acompanhei durante o período entre 2013, o ano inteiro de 2013, até o final da campanha de 2014, a construção de uma campanha política. Desde como você começa a construção dela, a trajetória do parlamentar, o que é necessário para ele se formar como um político necessário para a sociedade, o que a sociedade precisa dele. Então, essa construção de imagem, de você saber levar a informação para o público, para mim foi um aprendizado incrível, uma escola impressionante durante esse ano de 2013 inteiro até a campanha de 2014, que foi uma campanha vitoriosa para o candidato que eu estava acompanhando. E no domingo da eleição, quando ela se elegeu, foi uma parlamentar, uma senadora, ela se elegeu, eu já estava em acerto, em negociação para eu voltar para o outro lado de redação. E aí eu ia assumir o comando da redação de um grupo português aqui no Brasil, que era o Grupo Destaque, que são de Portugal e tinham jornais aqui no Brasil, e eu ia começar atuando pela redação de Brasília. Isso depois se estendeu e eu acabei tomando conta da redação deles no Brasil e ficava na ponte aérea entre Brasília e São Paulo. Mas durante esse período eles já estavam
para me contratar. Então, no domingo da campanha, quando ela foi vitoriosa, a gente comemorou a campanha, fizemos todas as avaliações e já um certo preparo para esses primeiros dias dela, que é uma espécie de um limbo eleitoral, porque o parlamentar está eleito, mas ele ainda não assumiu. É como quando a gente passava na universidade e dizia assim, não, você passou, mas tem que esperar a matrícula. Então, fica naquele certo limbo. E aí eu comuniquei, agradeci e agradeço até hoje pela oportunidade que eu tive de atuar e conhecer a política, foi o meu primeiro conhecimento raiz ali, sabe, de campanha. Voltei para o outro lado. E aí, desse outro lado, eu fiquei de 2014 até o final do ano passado. E voltei para esse outro caminho. Na verdade, ingressei num outro caminho, e aí, durante esse período, eu tive o Grupo Português, aí eu tive Folha de São Paulo, que é considerado o maior veículo impresso do país, sempre trabalhando com política. Fui para a revista Isto É, e aí recebi uma proposta para voltar para o outro lado, que é o que eu estou fazendo nesse exato momento, com outras situações, e preparando campanhas, e preparando políticos, e preparando a informação deles. Porque uma coisa que eu sinto muito, Marcos e Adriana, nessa situação é a dificuldade que as pessoas têm na comunicação. Você não pode simplesmente, eles acreditam e querem muito estar no veículo badalado, estarem na grande imprensa, mas não basta estar lá e não saber o que falar. É preciso saber o que falar. É preciso saber o que as pessoas estão necessitadas. Qual é a informação que precisa ser repassada? O veículo A nem sempre é a informação que o veículo B quer saber. Os públicos são diferenciados. E a pessoa que está sendo treinada, ela precisa saber disso. Ela precisa se portar, ela precisa ter o conhecimento da informação como um todo, o que ela precisa repassar com firmeza, com segurança e com credibilidade. No Brasil hoje, em que ao longo do tempo a corrupção tomou conta da política, a gente tem uma dificuldade extrema de você conseguir segurar a imagem de uma pessoa, de um político, com informação verídica e correta. Porque as pessoas hoje se baseiam em fake news. Você tem os aplicativos de mensagem, você tem redes sociais, no qual qualquer um diz que é jornalista, por isso eu defendo a importância da nossa profissão, da nossa qualificação como profissionais, porque qualquer um acha que pode chegar e dizer que é jornalista, que pode gravar um vídeo no YouTube e falar o que quiser e vender isso como verdade absoluta, e isso não é assim. A informação, as pessoas acham que muitas vezes, e eu que sou de uma família da área de saúde, eu sei da importância do profissional da saúde para salvar vidas, ainda mais num período pandêmico como nós vivemos hoje. Mas a informação mal colocada, ela é capaz de matar. Ela também pode destruir a vida de uma pessoa. Ela pode matar. Então, saber trabalhar a importância da informação, para mim, é algo extremamente importante. E eu hoje vejo, por esse outro lado que eu estou, novamente, por dentro da política, a necessidade que você tem de trazer ao público a real informação e fazer com que ela chegue até ele. Romper as barreiras do negacionismo nas redes sociais, romper a barreira do negacionismo nesses canais rápidos de acesso, em que se cria um sistema robotizado para que se criem muitos cliques e que as pessoas acreditam que porque o canal Y ele é visto por 2 milhões de pessoas, mas vem cá, são pessoas ou são robôs? Com o que você está lidando hoje? A inteligência artificial está nos atacando e nós precisamos encontrar fórmulas para romper esse caminho de ataque, para fazer com que a informação verdadeira rompa o negacionismo, para que a informação verdadeira sustente a sociedade e para que ela forme políticos
e políticas capazes de desenvolver o sistema democrático, porque isso coloca a própria democracia em jogo. Isso é prejudicial para a democracia. E o nosso papel como profissionais de comunicação, seja estando dentro do veículo de comunicação relevante, importante e que traga a informação verdadeira, para o profissional de comunicação que está do lado do político, que eu não digo nem atrás do político, nós estamos ao lado dele. A gente precisa fazer com que ele entenda a importância da informação, a transmissão dessa informação, para quem transmiti-la e a forma como transmiti-la é extremamente necessário. Você não pode ter apenas o veículo de comunicação. Você tem que ter o veículo de comunicação aliado ao profissional de comunicação que constrói essa rede democrática fortalecida, que hoje, no Brasil, nós temos ela debilitada. E nós precisamos voltar a construir essa teia juntos para que daqui a 20 anos nós não soframos ainda as consequências do que estamos passando agora. A pandemia não é apenas uma pandemia de um vírus que nos proíbe de sair de casa, que nos coloca com máscara quando estamos mais próximos, com uma distância aceitável. Nós temos uma pandemia de falsas informações que precisam ser combatidas. E isso é um trabalho de profissionais, não é um trabalho para pessoas que não estejam preparadas para fazê-lo. É um trabalho que costuma ser um trabalho mais caro, mais valorizado. E muitas vezes eu já recebi pessoas que me dizem assim, mas você cobra tudo isso para segurar a minha imagem, para me ensinar a transmitir a informação? Eu estou construindo a tua trajetória de vida junto com você, é o que eu digo para eles. E aí, quando cria-se uma crise de uma palavra mal colocada que destrói todo um contexto social ali, a pessoa corre aqui e diz, nossa, se eu tivesse me preparado para aquilo, eu não teria cometido esse erro. Isso é comunicação. Comunicação é profissional. Comunicação é uma arte, comunicação é um estudo. Não é simplesmente você sair por aí querendo comunicar, você precisa ter técnicas de comunicação. E isso está nas mãos de profissionais. É por isso que hoje nós temos esse problema democrático causado por falsas informações, por negacionismo, porque se colocou a informação nas mãos de quem não sabe tratá-las e de quem acha que qualquer coisa é informação. E, para mim, quando vocês falam desse mosaico do negacionismo, a informação é a cola disso tudo. A informação verídica, a informação trabalhada por profissionais. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu faço esse meu trabalho de manhã, de tarde, de noite, atendendo e preparando as pessoas para que elas saibam se comunicar. O grande problema hoje é da informação mal colocada, para mim, é da falta de comunicação. E isso tudo cria esse problema que todos nós estamos vivendo hoje e que estamos tendo a oportunidade de falar junto a vocês nesse momento. Você, Adriano, logo no começo falou que eu também sou escritora, de fato. Está aqui o meu livro, que Marcos Linhares é quase que um padrinho dele, eu digo. Ele é, sim, o padrinho dele, porque o Marcos foi a pessoa que me empurrou muito para essa sequência de uma pesquisa que demorou mais de 10 anos para ser feita em loco, com entrevistas com pessoas que confiaram no meu trabalho e que confiaram na minha pessoa. Por isso eu falo que a comunicação ela é algo que ela perpassa qualquer situação que você possa dizer técnica apenas. Ela é alma. Você precisa estar junto com a pessoa, você precisa provar para a pessoa que você é digno de ter aquela informação. E você precisa trabalhar bem com aquela informação. E a Cruz Haitiana, ele é um reflexo disso, porque são vítimas de pedofilia, de religiosos
por parte de religiosos da Igreja Católica, que vão desde núncios a diáconos, a simplesmente religiosos que representavam uma Igreja Católica e que usaram crianças haitianas, jovens haitianas, para satisfazerem os seus desejos sexuais, em troca de comida, em troca de escola, em troca de banho quente, de remédios. E eu tive a sorte, a oportunidade e a confiança dessas pessoas, de elas confiarem a mim as suas histórias. E eu me sinto uma privilegiada por poder trazer a eles essa informação, que ela rompe negacionismo também. Não é que ela está aqui, ela é prova, ela é documentada, as pessoas falaram sobre isso, elas confiaram em mim as suas dores, os seus problemas, a ponto de que nós possamos romper essa barreira e dizer, sim, ela existe, sim, ela precisa de solução, sim, ela está aqui do seu lado. Então, é preciso se trabalhar isso. Isso é política, isso é direitos humanos, isso é comunicação, isso é jornalismo. E a reportagem, ela envolve tudo isso. Eu sou uma pessoa que me envolvo com as pessoas no sentido de fazer com que elas aconteçam, sabe? Trazer essa informação à tona, sem prejudicar a pessoa que está passando, trazendo a verdade e fazendo com que essa verdade seja vista pelo grande público. Esse é um dos meus objetivos de vida. E o jornalismo, para mim, que já tem mais da metade da minha vida no jornalismo, porque este ano, que já faz 20 anos que eu estou formada, e então eu já digo que o jornalismo já toma metade da minha vida. Então, para mim, é uma honra muito grande ser jornalista, trabalhar com a informação e poder transmitir isso às pessoas. Eu considero o jornalismo uma missão de vida. Por isso que eu considero tão importante a qualificação, o profissionalismo diante do que você traz para as pessoas. Nós somos o filtro, mas eu recebendo a informação e passando a vocês, eu sou o filtro. Esse filtro está em mim, o filtro do que é verdadeiro, o filtro do que é falso. Eu não posso deixar que as pessoas recebam um material falso. Eu não posso trabalhar com isso. Então, eu preciso saber filtrar o joio do trigo. E nem sempre eu nem diria, isso nunca é fácil. Isso nunca é simples. Porque nós temos que saber quem são as pessoas confiáveis, aonde elas estão. E mesmo nós, jornalistas, sabemos que temos que falar com pessoas não confiáveis e saber separar a informação que elas estão nos passando. É um árduo trabalho, é um árduo trabalho mental. Nós não cansamos fisicamente. Muitas vezes eu passo um dia inteiro na frente do computador e reunião e não sei mais o que lá. E aí, quando chega no final da noite, eu me sinto completamente esgotada. Parece que, sei lá, que passou um trator em cima de mim. Eu brinco metaforicamente falando, mas é um esgotamento mental. Eu não tenho um esgotamento físico, eu tenho um constante esgotamento mental, porque trabalhar com isso tudo te exige leituras, te exige análises, construções, não, que você precisa trazer, a semiótica, todas essas análises estéticas, semióticas, elas precisam estar presentes na hora de trabalhar com a informação, porque se eu não souber analisar tudo isso, eu corro o risco de passar a informação errada, e não é para isso que eu estou aqui. Então, essa é o grande trabalho, esse é o grande foco que nós temos. Enfim, é isso, Adriana, é isso, Marcos. Eu sei que eu sempre me estendo, porque para mim é uma paixão muito grande, isso é a minha vida, isso é a minha grande paixão da vida, então eu mergulho muito nisso tudo.
Eu tenho algumas perguntinhas, se puder. Claro. Primeiro, assim, uma coisa que me impressiona nesse mundo da comunicação, a rapidez é um aspecto, né, a rapidez da notícia. Um segundo aspecto que me impressiona bastante, quer dizer, é mais no meu imaginário, porque eu nunca trabalhei nessa área, é sobre as pressões que existem com relação à informação, né, as pressões, interesses, enfim, que também influencia até na linguagem a ser utilizada, não é verdade? Então, como é que uma jornalista como você, um jornalista, lida com essa questão? Existe um empenho de se engajar contra negacionismos diversos e, ao mesmo tempo, existe uma pressão diária de várias áreas, enfim, porque faz parte, né? Contextos e pressões de todos os tipos. Como é que a gente lida com isso para, mesmo assim, manter a estrutura da verdade na mensagem? No Brasil, nesse primeiro momento, especificamente, para mim é o evitar o conflito. Você, é o que eu falo sempre para os meus clientes hoje que eu atendo, tem uma informação negativa aqui, negativa no sentido de mentirosa. Uhum. Ele tem uma informação verdadeira. Se ele usar a mesma estratégia que os negacionistas usam hoje, que são as redes sociais, ele vai estar se rebaixando àquela situação. Então, eu preciso prepará-lo para que ele chegue nos canais lícitos e verdadeiros, passando essa informação, a ponto de ela poder disseminar para o restante da base. Essa é a preparação que eu faço. Tive um problema ontem, inclusive, um fato em relação a isso, e eu disse para a parlamentar, não entre em polêmica, porque senão você vai se rebaixar e você vai ser rotulada tal como a outra pessoa, que não tem credibilidade alguma, entendeu? Então, ignora. Hoje, a informação falsa, ela precisa ser ignorada. A gente precisa conseguir não engoli-la como um sapo. Ela não deve nem chegar perto da gente, entende? Então, o que eu sempre trabalho é que tem a informação falsa, não se dá. Você sabe que quando eu estava na Folha de São Paulo ainda, foi tomada uma decisão no ano passado, no início do ano passado, que foi de todos os veículos de comunicação, os principais veículos, e aí incluiu o Estadão, o Globo, Econômico, TV Globo, enfim, de não irem mais para o cercadinho do Bolsonaro. O cercadinho é aquela cerca que ele fez na frente do Palácio da Alvorada, que quando ele sai do palácio, sempre tem apoiadores lá. São militantes que muitas vezes não sabem nem o que estão falando e o que estão fazendo lá. Um parlamentar bolsonarista lotou um ônibus e aí pagou lanche para essas pessoas e as pessoas ficam lá no cercadinho gritando Bolsonaro, mito, aquela coisa toda, e xingando a imprensa. E nós, jornalistas, ouvíamos ofensas, muitas, de pessoas que estavam lá e nem sabiam por quê. Era tão ruim aquela sensação. Quando eu tinha plantão e que pensava na possibilidade de ter de ir para o cercadinho da Alvorada, eu entrava em crise de ansiedade. Eu entrava em desespero e por saber que eu ia ter que ir para lá. E eu sei que não era só comigo. Houve casos de colegas meus que pediram demissão no período porque não aguentavam mais aquilo, não aguentavam mais receber ofensas, porque a gente recebia ofensas pelo telefone de pessoas que você nem sabe quem é ligando, xingando, ou então por rede social. Eu fui muito vítima disso, de ofensas por redes sociais, de pessoas que eu nunca vi, de outros conhecidos também. Então, quando se tomou essa decisão de não ir ao cercadinho, para mim, eu estava dentro da imprensa naquele momento, além de eu sentir um alívio pessoal, de tipo, não vou mais precisar ouvir aquele tipo de desaforo lá. Para mim foi uma coisa muito significativa, do sentido assim, se não estão indo para o cercadinho, vai se diminuir a probabilidade de divulgar notícias falsas. Porque senão ficava muito assim, o próprio veículo grande de informação e de crédito
de ter de dizer: Bolsonaro disse que a cloroquina faz efeito. Entendeu? Se você pegar as notícias antes de abril do ano passado e pegar as notícias que vieram de abril em diante, você vai ver que muitos desses veículos passaram a dizer, ao invés de Bolsonaro diz que a cloroquina cura, Bolsonaro mente ao dizer que a cloroquina cura. Você passou a ver o verbo mentir em muitos desses veículos. Bolsonaro mentiu ao falar que. Isso passou a ser recorrente na Folha de São Paulo, meus veículos. E isso aconteceu no pós-cercado, porque a gente se libertou. O jornalista conseguiu enxergar que não é pelo fato de nós estarmos tratando com o presidente da República, que é a maior autoridade do país, eleita democraticamente, sim, eleita democraticamente, mas nem por isso ele não deixou de ser um mentiroso, porque ele está mentindo nas informações que ele coloca, e a gente pôde saber separar isso. Não é porque ele disse que vale a informação. Ele disse, ok, mas ele falou mentira, então nós vamos colocar isso. Eu não sei se eu consegui te responder, Adriana, exatamente no que você estava querendo chegar. São perguntas que são... Eu gosto de fazer perguntas abertas para deixar a pessoa livre e responder. Então, vem a próxima. Era só um minutinho, Adriana. Oi, Adriana, se você me permitir. Permito. A ideia do livro, Yara, é de ser um livro. A ideia não é datar o livro. Então, como o seu livro também não é datado. Então, assim, você retrata uma realidade que aconteceu e continua acontecendo no Haiti, e, infelizmente, a gente não sabe se isso vai continuar acontecendo e por quanto tempo vai continuar acontecendo. Esse aqui é o drama. O negacionismo, da maneira como a gente conduz o livro, né, Adriana? Ele é um livro também não datado. Ele é um livro que vai além do Bolsonaro, porque a gente acredita que esses movimentos políticos, de uma forma ou de outra, estão acontecendo pelo mundo todo e, infelizmente, vem acontecendo antes do Bolsonaro e continuarão acontecendo aqui e ali. Que o desafio do combate à informação, ele é tão grande que, uma vez até conversei com a Adriana sobre isso, tem um livro que eu adoro, do D'Amato, que é um jornalista, colega nosso, italiano, que mora na Inglaterra, que ele fez um livro sobre a pós-verdade. E ele diz que o general Franco, na época da Espanha, já tratava da pós-verdade. Ele mandava a imprensa oficial publicar matérias com a versão dele. E você deve ter até aí o livro. Então, né? eu tenho a minha biblioteca aqui, e aí, quando você vai falando, eu vou pensando em coisas. Eu realmente tenho esse livro, mas eu peguei outros dois aqui que eu vou falar com você sobre esse assunto também, se vocês me permitirem. Olá! Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem, a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!